5 horas, muito boa tarde para você. A gente já começa reforçando que hoje às 7 da noite tem a primeira audiência pública para discutir o plano diretor. A presidência da Câmara convocou o debate para fazer uma apresentação geral do projeto. Nesta edição você vai ver mais detalhes dessa audiência pública e ainda no jornal Câmara Notícia 2. Urgência, projeto que regulamenta transporte individual de passageiros por aplicativos como o Uber deve ser votado na próxima segunda-feira. A oposição se manifestou contra a rapidez da tramitação da proposta. Primeira parte debate sobre as regras para as pessoas com deficiência em concursos públicos. Na sessão de ontem, 6 projetos foram aprovados, entre eles a legalidade da matéria que permite o parcelamento de débitos com a INDEC. Moção apela à Câmara dos Deputados pela aprovação do plano de redução de mortes no trânsito. Os acidentes chegam a causar 47 mil mortes em todo o país por ano. E no quadro semanal de esportes, você vai conhecer um projeto social que ensina Kung Fu para crianças e adolescentes na zona leste daqui da cidade. Ontem, os vereadores aprovaram um requerimento que pede a urgência da tramitação da proposta para regulamentar os aplicativos de transporte individual de passageiros, como o Uber e o Cabify. Houve protesto também contra a rapidez da tramitação. Na reunião ordinária número 69, os parlamentares aprovaram o pedido de urgência de tramitação feito pelo vereador Marcos Bernardelli, líder de governo na casa, para o projeto de lei que fixa regras para o serviço remunerado para transporte individual de passageiros, oferecido e solicitado exclusivamente por aplicativos. O vereador Gustavo Peta tentou retirar a urgência e debater mais o tema. Trata-se de um tema muito polêmico. Eu me pronunciei aqui por diversas vezes sobre esse assunto. Fui contra um projeto do então vereador Canário, que proibia o uso de aplicativos na cidade. Fui contra e argumentei isso muitas vezes aqui, que o único caminho possível era o caminho da regulamentação. Esse era o caminho para que a gente pudesse equilibrar os direitos do cidadão, do usuário, os direitos dos taxistas e também os direitos dos trabalhadores dos sistemas de aplicativos na cidade. Como o tema está sendo debatido em Brasília, o vereador gostaria que primeiro o Congresso Nacional desse um parecer e depois a discussão viesse para o município. Esse tema está sendo amplamente debatido na Câmara dos Deputados e no Senado. Agora, inclusive, voltou à Câmara dos Deputados. Por que nós vamos, inclusive, nos adiantar às decisões que ocorrerão em Brasília? Para que essa urgência nesse momento? Os vereadores do PT, Pedro Tourinho e Carlão, além da vereadora Mariana Conte do PSOL, também votaram contra a urgência. Com a aprovação, o PL do Uber, como é chamado popularmente, vai entrar na pauta da sessão da próxima segunda-feira, 13 de novembro. Se for aprovado em primeira discussão, volta ao plenário para a segunda votação no dia 27 de novembro, por causa dos feriados de 15 e 20 de novembro. E ontem também teve a primeira parte da sessão que discutiu regras para pessoas com deficiência em concursos públicos. O principal ponto do debate foi a questão das cotas nos concursos. Através de um projeto de lei, a vereadora pede que em Campinas o número de vagas destinadas às pessoas com deficiência seja arredondada para cima. O percentual que trata a cota, né, a cota realizada, quando o número for fracionado, que seja arredondado para cima, não para baixo. Isso faz a diferença
né, de uma pessoa com deficiência entrar ou não. Isso era uma coisa que não estava especificada até então na lei. Então, nós estamos solicitando essa alteração. O projeto que originou o debate foi desenvolvido após sugestões dos munícipes. E eu acredito que o fundamental, né, tanto a sugestão do Paulo quanto a sugestão do Leandro, foram sugestões feitas pelas pessoas que vivenciam, ou que, no caso do Paulo, era um cliente, né, que também, né, relatou para ele esse fato, mas são pessoas que vivenciam, pessoas com deficiência que vivenciam essa realidade. Então, acho que é importantíssimo que essas pessoas elas participem, elas façam sugestão, elas conversem com a gente para que a gente possa, a partir dessa experiência, porque uma pessoa que não tem deficiência não sabe como é o mundo para uma pessoa que tem uma deficiência. Agora vamos falar da reunião ordinária de ontem. Os vereadores votaram 6 projetos e a proposta que permite parcelamento de débitos com a INDEC foi aprovada na legalidade. O projeto do Executivo passou pela primeira votação na reunião ordinária número 69. A proposta de lei autoriza o parcelamento em cartão de crédito de valores referentes à operação de remoção e estadia de veículos no Pátio Municipal de Recolhimento de Veículos. Existe um teto mínimo para que possa ter o direito ao parcelamento, que é de 150 UFIX, ou seja, hoje aproximadamente R$ 490, e valor inferior não poderá ser parcelado deste. E com um mínimo de parcelas, ou seja, 75 UFIX, cada parcela serem vencidas do valor total do parcelamento. O projeto autoriza desconto quando o pagamento for efetuado por boleto bancário. Os descontos ainda vão ser disciplinados por meio de decreto. Nós vamos ter outro tipo de parcelamento, que é o pagamento à vista, com desconto a ser elencado pelo prefeito municipal através de decreto nas multas com boleto. É um outro atrativo, evidentemente, falar em atrativo em multa ou remoção ou permanência, mas é uma possibilidade do munícipe que precisa fazer o licenciamento, precisa do veículo para o próprio trabalho, para o deslocamento da família e não tem o numerário suficiente para o pagamento total da dívida, ele possa parcelar através do cartão de crédito, fazer toda a documentação necessária e usufruir do bem que lhe pertence. Uma outra proposta aprovada ontem quer proteger mais o consumidor. Vamos acompanhar. Durante a 69ª reunião ordinária, que aconteceu nesta segunda-feira, os parlamentares aprovaram em primeira discussão e votação um projeto de lei de autoria do vereador Rodrigo da Farmadic. O projeto em si trata basicamente da obrigatoriedade das lojas que revendem veículos a fixar um cartaz informando aos consumidores que ele tem o direito de exigir que seja feito o laudo cautelar sobre o veículo que ele está adquirindo. E o que é o laudo cautelar? O laudo cautelar puxa basicamente todo o histórico desse veículo, se esse veículo é produto de sinistro, de algum acidente ou oriundo de leilão. A compra oriunda de leilões não é proibida, porém, o valor de mercado desses veículos é inferior ao da tabela FIPE. O vereador explicou que o objetivo principal é resguardar o direito dos consumidores. Trata basicamente do direito do consumidor para que ele não seja lesado e acabe pagando gato por lebre, né? Ele acaba adquirindo um veículo sem essa informação do laudo cautelar, ele adquire um veículo que era proveniente de um sinistro ou de leilão, que é de valor menor, pagando um valor maior. E quando ele for vender esse veículo novamente, ele pode, a outra pessoa que vai comprar pede o laudo cautelar. Aí já é tarde, ele já adquiriu pelo um valor maior e acabou sendo lesado. Para o vereador, é importante dar a publicidade da existência do laudo cautelar, pois muitas pessoas desconhecem essa ferramenta. Eu mesmo não sabia. O meu assessor, que é advogado, hoje trabalha na Câmara e não está mais atuando advogando, ele me falou justamente que ele que deu a ideia, porque ele teve um caso justamente desse, de um automóvel que ele adquiriu, era um caminhão, e a seguradora não queria pagar o valor depois, o valor de venda de mercado, porque a seguradora depois foi ver que esse veículo ele foi adquirido de leilão. Então a seguradora queria pagar um valor menor ou até mesmo não pagar. Aí teve que entrar com um processo para poder ganhar e ter o direito depois. Mas justamente então é para prevenir
os consumidores para não serem lesados. O projeto continua em tramitação na Câmara e, se aprovado em segunda discussão e votação, seguirá para sanção ou veto do prefeito Jonas Donizete. Farmadique falou sobre sua expectativa. Por se tratar de um projeto que trata do direito do consumidor, praticamente de todos os cidadãos, quem nunca adquiriu um veículo, né? Então eu acho que a expectativa é de que tenhamos os votos favoráveis de todos os vereadores, porque inclusive os próprios vereadores vão se beneficiar com essa informação quando se deparar em uma loja com a placa dizendo que é direito de exigir o laudo cautelar daquele veículo. E uma moção aprovada pelos vereadores apela para que a Câmara Federal aprove o plano de redução de mortes no trânsito. Passamos por mais um feriado prolongado e os números registrados nas estradas que cortam a região de Campinas não foram bons. De acordo com a concessionária Autoban, entre a quarta-feira, 1º de novembro, até domingo, dia 6 de novembro, circularam pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, entre a saída e a chegada à capital, 793 mil veículos. Neste período foram registrados 63 acidentes, 36 feridos e uma morte. Na rodovia Dom Pedro, que é administrada pela concessionária Rota das Bandeiras, no mesmo período passaram mais de 690 mil veículos e foram registrados 27 acidentes, com 16 feridos e 2 mortes. Na última sessão, o vereador Luiz Carlos Rossini falou sobre o trânsito. Infelizmente, o trânsito no Brasil é assassino. Morrem cerca de 47 mil pessoas todo ano. Nos últimos anos, essa foi a média de mortes em acidentes de trânsito no Brasil. E cerca de 400 mil pessoas ficam com alguma sequela. É preciso fazer alguma coisa para acabar com essa mortandade que é absurdo. Pensando nisso, a Câmara Federal está com um projeto de lei em tramitação, mas parado, que prevê um plano para reduzir as mortes nas estradas. Esse projeto de lei, que está desde 2014 na Câmara Federal, propõe um plano nacional de redução de mortes no trânsito, com indicações, diretrizes e metas para que os estados e municípios adotem medidas necessárias para melhorar a segurança no trânsito. O vereador comentou que o plano é completo e que, por isso, ele apela à agilidade na tramitação. Desde melhoria das estradas, sinalização, aumento da fiscalização e, na base disso, a educação, a formação adequada do motorista, do ciclista, do motociclista e do pedestre. Com isso, a gente vai parar de lamentar as mortes que, infelizmente, ceifam vidas todos os dias. Agora a moção vai ser encaminhada a Brasília e você pode acompanhar essa tramitação no site campinas.sp.leg.br. E a seguir, no quadro semanal de esportes, você vai conhecer um projeto de artes marciais para crianças e adolescentes da zona leste da cidade. Agora 5h13. Venha se emocionar com o show Chitãozinho e Chororó Turnê Evidências. Uma apresentação única com participações especiais de Sandy e Família Lima. Toda a renda será revertida para o Hospital Sobrapar. Show de abertura com Maurício e Mauri e mais integrantes da família. Dia 9 de novembro na Expo Dom Pedro. Traga sua família. Ajude a mudar a vida de diversas pessoas. Venha fazer o bem. Vem aí a prova do Enem. Fique esperto e se prepare bem. Cheque informações no cartão de inscrição. Chegue antes de fechar o portão. Prova do Enem, prova do Enem. Quem se preparar vai se dar bem. O segundo dia de provas do Enem será neste domingo, 12 de novembro. Leve caneta esferográfica preta transparente. Ministério da Educação, Governo Federal. 5h14, a gente está de volta já com o serviço. A Sanasa interrompe amanhã o fornecimento de água no Parque dos Pomares, das 8 da manhã até o meio-dia. A interrupção acontece para a empresa fazer a troca do macromedidor. A Sanasa, então, recomenda que a população faça reserva para esse período. Olá, o Olho Esporte aí desta semana veio até o bairro Jardim Nilópolis, zona leste de Campinas, para falar sobre o projeto Kung Fu Formando Cidadãos. Só no ano passado foram atendidos aqui 160 crianças.
O Dário Saad é secretário de Esportes e Lazer de Campinas e na minha abertura eu falei que esse projeto atendeu só no ano passado 160 crianças. A gente sabe que Kung Fu não é um esporte tão popular, mas mesmo assim as crianças se interessam. Sem dúvida, o projeto é maravilhoso. Nós temos não só aulas de Kung Fu, mas aulas de cidadania, de postura, aulas de respeito às hierarquias. Então é um esporte completo. Apesar de não ser tão popular, tem crescido muito na cidade de Campinas. Como é que o senhor vê esse projeto social que ele resgata valores, ele tem também a importância educacional, mas também pode formar atletas? Ele pode ter essa função também de um atleta profissional sair de um projeto social? Sem dúvida, ele é um projeto completo. Como você disse, ele traz atividade física, ele traz atividade de formação do caráter das crianças e pode gerar e pode surgir do projeto também grandes atletas que vão ser campeões. O país passa por uma crise muito grande, uma crise econômica, a maior, se não me engano, das últimas décadas. E temos que diversificar. Esse projeto, por exemplo, é um projeto da Federação Paulista de Kung Fu, incentivado através da Lei Estadual do Incentivo. E é preciso citar tanto a White Martins como a Eurofarma, que estão aportando recursos nesse projeto. Então, quando você tem a diminuição dos recursos próprios, a parceria, as leis de incentivos são uma alternativa. O Eduardo Vieira é professor de Kung Fu aqui do projeto, dá aula para crianças de 7 anos até 16 e a gente pegou uma imagem aqui, não é fácil comandar todas elas, hein? Sim, é um pouquinho complicado, mas a gente sempre dá um jeito das crianças poderem participar das aulas, fazerem brincadeiras relacionadas ao Kung Fu e assim elas aprendem de uma forma um pouquinho mais lúdica como que funciona o Kung Fu. E como é que funciona esse projeto? Quantas crianças você dá aula? Há quantos anos ele existe? O projeto ele funciona, já faz 4 edições, então em torno de 4 anos. Ele funciona em várias cidades. E aqui nessa unidade a gente dá aula em torno de umas 100 crianças. Para quem está em casa, explica um pouco como é que é o Kung Fu, como é que você dá aula, quais são os ensinamentos? Bom, o Kung Fu ele surgiu na China, tá? E na parte do norte da China, lá ela é muito montanhosa, então é isso que dá a característica para o nosso estilo, né? Então a gente usa bastante pernas, que é o Shaolin do Norte. Essas crianças elas moram aqui ao redor, né, na periferia de Campinas, e elas participam aqui da associação de uma forma gratuita, tá? E esse projeto ele visa bastante a convivência dessas crianças, elas se relacionarem entre elas até. Não, é custo zero para as crianças, tá? Aqui em Campinas a gente tem 2 núcleos, esse aqui no Jardim Nilópolis e outro no DIC 4, tá? Nesses 2 núcleos a gente atende em torno de 100 crianças e é aberto a todo mundo, além da associação, né, que aqui as crianças fazem, pessoas de fora da associação também podem participar desse projeto. As temperaturas continuam ainda mais baixas para esta quarta-feira. Aliás, gente, nesta madrugada, às 3 da manhã, quando estava 15 graus em Campinas, a sensação térmica foi de 7 graus. Os termômetros estão mais baixos do que esperado para essa época do ano. Então, amanhã, a mínima começa com 16 graus de madrugada e a máxima chega aos 28 graus. Esses dados são do CEPAGRE da Unicamp. E daqui a pouco, às 7 horas, começa a audiência pública para a discussão do plano diretor. E essa vai ser a primeira de 6 audiências que a presidência da Câmara convocou para a população debater o projeto. Nesta terça-feira, a partir das 7 horas da noite, acontece a primeira audiência pública para discutir o Plano Diretor Estratégico. Serão 6 audiências públicas realizadas pela presidência da Câmara, em conjunto com as comissões permanentes da Casa. O Plano Diretor Estratégico é o que define o crescimento da cidade de Campinas para os próximos 10 anos. Então é um projeto de suma importância para a nossa cidade. Então é importante que a população participe. Aquelas pessoas que não puderem participar aqui pessoalmente, aqui no plenário, poderão, através da TV Câmara, e fazer as suas sugestões através do nosso site da Câmara Municipal,
que nós temos um site específico do plano diretor. Lá dentro do nosso site da Câmara tem uma página específica do plano diretor, onde a população poderá trazer as suas sugestões. A população está sendo convidada através de faixas, totens em locais de grande circulação da cidade, pela rádio educativa e na TV Câmara. As audiências serão realizadas no plenário do Legislativo, com entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. No site da Câmara, o cidadão também tem a participação garantida e todas as informações através de um link exclusivo que trata do plano diretor, inclusive com as datas de cada discussão e a possibilidade de perguntas via internet. Nós temos feito uma ampla divulgação. Essa primeira audiência pública será uma explanação do plano diretor. Nós teremos a participação do secretário de Planejamento e Urbanismo, o secretário Carlos Santoro, e todas as nossas audiências, Mirna, serão temáticas. Então, por exemplo, em todas as audiências públicas, o secretário de Planejamento estará presente, ou ele ou um representante da secretaria. Mas, por exemplo, uma audiência pública que tratará sobre meio ambiente, estará aqui presente o secretário de Meio Ambiente. A audiência pública que tratará sobre o plano de mobilidade da cidade, trânsito e mobilidade urbana, terá aqui o presidente da INDEC. E assim por diante. Rafa fala da importância dessa discussão no âmbito do Legislativo. O nosso regimento interno prevê apenas uma audiência, nós ampliamos isso e nós estamos fazendo aí 6 audiências públicas, convidando a população para que a população possa efetivamente participar desse importante projeto. Reforçando mais uma vez, vamos ver os detalhes, cada tópico do que vai ser discutido então hoje. A Câmara Municipal convida a população para participar da 17ª audiência pública para a apresentação geral do Plano Diretor Estratégico. A Comissão de Constituição e Legalidade vai apresentar a síntese do projeto, os aspectos legais da proposta, a consonância com legislações federais e estaduais, como o projeto foi elaborado e também a participação das instituições e dos cidadãos. A audiência acontece no dia 7 de novembro, quinta-feira, a partir das 7 da noite no plenário da Câmara. O endereço é Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro da Ponte Preta. A TV Câmara Campinas transmite ao vivo o evento e você pode também enviar as sugestões pela internet no site campinas.sp.leg.br. Participe! Tá, então fique com a nossa programação, já que a TV Câmara vai transmitir ao vivo essa audiência pública. Você que pretende vir aqui ao plenário, chegue com antecedência, pois é preciso fazer um cadastro, então traga também um documento com foto. Bom fim de tarde para você, a gente se vê amanhã, 12:30. Tchau!